Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou começar agradecendo, agradecer a Regina, que idealizou o programa Prinex. Fico muito honrado de fazer parte, junto com os neurofarmacologistas, e especialmente aos alunos que fazem todo o trabalho, né, pesado em organizar o evento e tal. Então, muito obrigado. A Adriana falou o título, né, neuromoduladores no comportamento impulsivo, e eu já revelo quais são os neuromoduladores, né, o sistema... Ele vai sozinho? O sistema endocannabinoide e o sistema de adenosina, que a gente falou da cafeína, também vou mostrar alguns resultados com cafeína, mas aí olhando mais para os receptores de adenosina, né, mais com essa visão de receptores de adenosina. Vou começar falando sobre a impulsividade, algumas características psicológicas, umas bases neurobiológicas que estão subjacentes, né, os substratos neurais subjacentes ao comportamento impulsivo, e depois vou mostrar alguns resultados. Então, primeiro, conceituar a impulsividade, né, uma característica comum, né, pode ser adaptativa, né, de responder rápido a algumas questões, né, quem nunca deixou escapar alguma coisa, né, numa conversa e tal. Mas se ela se torna persistente, ela pode causar prejuízos. Está presente em diferentes transtornos, como no déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno relacionado ao uso de substâncias, né, que foi falado aqui, do tabagismo, do alcoolismo, em vício em jogos, né, o gambling, vício em jogos, e também doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, por exemplo, indivíduos podem apresentar características impulsivas. A impulsividade que eu conceituei aqui, que acontece tanto em humanos quanto em outras espécies de mamífero, geralmente, então, é considerada como uma predisposição rápida, e geralmente uma ação, né, rápida, e geralmente prematura, e sem uma previsão adequada. Então, é o agir sem medir as consequências, né? Isso seria impulsividade. A primeira vez que esse termo apareceu, não sei se é a primeira vez, mas que ficou mais popular, foi Freud, que falava de controle impulsivo. Mas ela se tornou mais aceita no meio científico com esse artigo de 89, que era o atraso na gratificação em crianças, o teste do marshmallow. Basicamente é o que está escrito aí embaixo. Eu espero, então eu ganho 2 marshmallows em vez de ganhar 1 marshmallow. Então você tem que esperar para ganhar 2 marshmallows. Eu vou mostrar o vídeo. Ou eu falo, não toque a campainha, ou seja, eu consumo imediatamente o marshmallow e não vou esperar para receber 2 marshmallows. Deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo aqui. Esse vídeo é interessante. Normalmente a tarefa... Se você consegue. A tarefa é feita com crianças de 4 a 6, 7 anos, justamente pela aquela questão que foi comentada anteriormente, que é a maturação pós-natal do córtex, principalmente do córtex frontal e das regiões que ele se comunica. Não tem problema. Não tem problema. Acho que eu manteve. Mas basicamente é o que está aparecendo aí na tela, aí, mas na verdade aí já aparece 2. Você coloca uma criança dessa de 4 a 6 anos na mesa, o experimentador chega e fala assim: eu te dou 1 marshmallow agora, eu vou sair da sala, pode ficar 5, 10, 15 minutos fora da sala. Se você não comer, quando eu voltar, eu te dou mais 1 marshmallow, e a criança começa e come 2 marshmallows. Na espera, a criança sente efeitos disfóricos, desagradáveis, em aguardar aquela recompensa, justamente porque o córtex frontal não está totalmente desenvolvido. E isso é chamado de escolha impulsiva, né? Ou se você come imediatamente um marshmallow e não espera o outro, é aquela escolha impulsiva. Olha, eu prefiro uma recompensa. O pessoal tenta fazer separações de tipos de impulsividade, por isso fala que ela pode ser um traço, uma característica comportamental multifacetada. Uma outra divisão que o pessoal tenta fazer é da ação impulsiva, que é exatamente isso que é feito em humanos, nessa tarefa de go ou não go, né? Go ou stop. Basicamente, tem uma tela de computador e um controle, um joystick, que a pessoa pode comandar aquele joystick. Aparecem essas 2 barras paralelas, né? Sinal de pause, antes de começar a tarefa. Se aparece uma seta virada para a direita, então você fala, olha, quanto mais rápido você executar essa tarefa, melhor. Essas telas aparecem geralmente de 800 a 1000 milissegundos, e aparece a seta para a direita, a pessoa aperta para a direita, tarefa correta.
Mas você pode introduzir um sinal dizendo que agora é para parar de fazer essa tarefa. Então, como vocês estão vendo aqui, apareceu, geralmente aparece 75% das vezes, aparece sempre para virar à direita ou virar à esquerda. Mas em 25% das vezes aparece um sinal que fala assim, agora você tem que parar, que é esse quadrado vermelho. Então você não faz nada e espera. Pessoas que têm essa ação impulsiva, mesmo aparecendo o quadrado, fazem o comando, que era dado anterior, por exemplo, ir para a direita, virar para a direita. Então são tarefas que, as primeiras tarefas que surgiram para avaliar o comportamento impulsivo. Hoje em dia você pode fazer isso, tanto em roedores quanto em humanos. E aqui estão algumas dessas tarefas. A primeira lá em roedores é o Five Choice, né? Uma caixa com 5 dispositivos, 5 escolhas. Vocês estão vendo aquele S1, S2, S3, S4 e S5. São dispositivos que podem apresentar uma luz, por exemplo, um sinal, e o rato vai lá e tem que comer, e vai receber um pellet, uma recompensa. Então, por exemplo, vocês estão vendo que lá no S2, é o sinal 2, acendeu uma luz. Então, o animal pode fazer se primeiro ele é treinado, né, ele sabe que naquele S2, naquele dispositivo 2, vai receber a comida. Se ele acionar aquele dispositivo antes do sinal, é um comportamento prematuro. Ele tem que esperar o sinal acionar e depois vai lá com o focinho ou com a pata, aperta e recebe. Então, aí sim é um comportamento correto. Se ele for para S4, S5, ele faz uma escolha incorreta, uma escolha errada. Isso dá para fazer em humanos também, que está representado aqui ao lado. Basicamente, é um teclado de computador que você deixa apertado em uma tela sensível ao toque. Você deixa apertado e tem esse dispositivo que mostra cores. Quando a cor verde aparece, você tem que soltar a barra e apertar com a mão o dispositivo, você ganha dinheiro. Então, em roedores, a recompensa é o alimento. Em humanos, você pode gratificá-los com dinheiro. Então, isso seria exatamente um tipo de tarefa que olha a resposta prematura. Você pode também olhar o que a gente estava mostrando antes, que eu queria mostrar o vídeo do marshmallow, do desconto do atraso, que é basicamente isso. Em roedores, você pode treinar o animal para ir num compartimento ou apertar uma alavanca que ele imediatamente vai receber a recompensa, só que essa recompensa é pequena, ou ele vai para outro dispositivo, outro compartimento, que vai demorar um pouco mais para receber a recompensa, só que essa recompensa é muito maior do que a recompensa imediata. Isso você pode fazer também verbalmente com humanos. Por exemplo, você quer 10 reais ou 10 libras agora, ou você quer esperar 6 meses e ganhar 100 libras. Isso. Uma outra tarefa que pode ser utilizada é a escolha arriscada, que está em C. A escolha arriscada ela foi desenvolvida para gambling, né, para vício em jogos, em Cambridge. Que basicamente você pode fazer em roedores também, ou em humanos. Basicamente é o seguinte, você treina o animal e diz assim, olha, em S1, né, naquele sinal 1, a resposta 1, você vai sempre receber uma recompensa, só que essa recompensa vai ser imediata. Ou você pode ir para o S2, para aquele dispositivo 2, o animal, né, pode acionar esse dispositivo 2 e vai receber uma recompensa maior. Só que ela só aparece em 50% das vezes, então é menos provável que ela apareça. Isso seria exatamente a escolha arriscada. Em humanos, você pode fazer o que está representado aqui em quadrados azuis e vermelhos. Você dá pontos para a pessoa e fala, você tem 125 pontos e o teu objetivo é conseguir cada vez mais pontos. A probabilidade de aparecer verde ou vermelho está dada justamente na figura. Então, nessa figura, é muito mais provável aparecer o azul do que o vermelho. Então, a pessoa tem que colocar alguns pontos, ou no vermelho ou no azul, como se fosse uma roleta. E o objetivo é justamente acumular mais pontos. A última tarefa, para tentar separar esses tipos de impulsividade, tanto em roedores quanto em humanos, é justamente aquela que eu mostrei anteriormente, que você pode fazer também em roedores. Por exemplo, o animal é treinado a responder no S1, no dispositivo 1, e vai ter uma resposta naquele dispositivo, que é chamado de R1. S1 no R1. Dispositivo 1 toda vez que tem o sinal. Porém, pode acender um S2 junto, e aí ele tem que evitar de fazer aquele comportamento. Então, isso é chamado justamente a reação ao sinal de parada. E a mesma coisa em humanos. Naquela a gente viu que o joystick tinha que virar para a direita, quando aparecia
um determinado quadrado tinha que parar de fazer o movimento. Além de visual, você pode introduzir sons também. Ou seja, apareceu a seta para a esquerda, aperta para a esquerda, aparece para a direita, você clica para a direita. Mas quando tem um som, um tom, aí você tem que evitar o comportamento. Você tem que falar para o sujeito, para o indivíduo, que tem que responder o mais rápido possível. Então, indivíduos impulsivos tendem a apertar quando o som aparece. E o que está por trás desse tipo de comportamento, né? Os substratos neurais envolvidos. O que já foi falado bastante aqui. Circuitos que envolvem tanto regiões corticais quanto subcorticais. O que está representado lá à esquerda é o que a professora Yael mostrou, né? Aquelas vias mesencefálicas, né? A área tegmental ventral e a substância nigra, principalmente neurônios dopaminérgicos e GABAérgicos, que emitem, então, suas projeções até diferentes áreas do sistema límbico, aqui representado o núcleo accumbens, a parte core e a parte shell, e também uma região do estriado, o estriado dorsal. E lesões específicas nas áreas conseguem, então, causar prejuízo só num tipo de impulsividade. Por exemplo, se você faz uma lesão no core, você não altera, na parte core do núcleo accumbente, você não altera o tipo de impulsividade prematura ou arriscada. Então, as pessoas tentam dissecar quais áreas, quais pontos e vias estão envolvidos em cada traço impulsivo, em cada tipo de impulsividade. E desse lado direito tem as conexões. Então, as cores são correspondentes. Por exemplo, o que está em amarelo ali no córtex do cingulado é justamente a projeção que ele faz para o cingulado. E fala, olha, essa projeção do cingulado até o caudado do estriado está envolvida na escolha arriscada. Por outro lado, outro tipo de impulsividade, como aqui embaixo, aquela que quando aparece o sinal de parada, a escolha impulsiva, você tem regiões, por exemplo, áreas do córtex do cingulado que fazem projeções diferentes. Então, azul com azul, por exemplo. E é muito importante essa questão da transmissão dopaminérgica envolvida nessas vias. Então, tem sido mostrado, por exemplo, que diminuição e hipofunção de neurônios dopaminérgicos aumenta diferentes... Melhorou? Melhorou muito? Não posso gritar também. O que tem se visto assim, de consenso é quando diminui-se a transmissão dopaminérgica, aparece esses comportamentos impulsivos. Seja por uma lesão numa área, numa outra área, ou com antagonismos específicos, de receptor D1 ou D2. Diminuindo a expressão desses receptores, também aparece essa característica impulsiva. O paralelo disso é o tratamento com metilfenidato, que aumenta a transmissão dopaminérgica, porque é um inibidor de transportador de dopamina, e consegue resgatar alguns desses prejuízos impulsivos. O metilfenidato tem diversos efeitos colaterais, então o objetivo do nosso grupo é tentar modular a transmissão dopaminérgica indiretamente, daí os neuromoduladores. E dois principais neuromoduladores da transmissão dopaminérgica são justamente os endocannabinoides e a adenosina. Os receptores endocannabinoides são os receptores CB1, são os receptores metabotrópicos mais abundantes no sistema nervoso central, e os receptores A2A de adenosina também são muito abundantes, se não me falha a memória, o segundo mais abundante de receptor metabotrópico. Então, a partir daqui, eu vou mostrar um pouquinho da adenosina, dos canabinoides e a interação entre adenosina e canabinoides. A adenosina está representada aqui uma transmissão, ela no meio, é um nucleosídeo, formada a partir do ATP, ela funciona como um maestro na sinapse, orquestrando funções na pré-sinapse, na pós-sinapse e também em células da glia. A partir do ATP, então, ela pode ser formada tanto fora da célula, no espaço extracelular, quanto dentro da célula por atividade dessas enzimas ilustradas aí, as ectonucleotidases e endonucleotidases. Atua em receptores de adenosina, que a gente já comentou aqui com o Cláudio, o receptor A1 e o A2A. Vocês percebam aí que eles estão presentes tanto na pré quanto na pós em células da glia, em astrócitos. E podem mediar atividades excitatórias ou inibitórias. Os receptores A1 são inibitórios e os receptores A2A são excitatórios. Além disso, essa figura está mostrando, por exemplo, o receptor A2A
formando heterodímeros com os receptores D2. Esses heterodímeros significa que essas proteínas, esses receptores, tanto o receptor D2 quanto o receptor A2A, estão fisicamente ligados na membrana plasmática. Então, por exemplo, quando a adenosina se liga ao receptor A2A, muda a conformação desse receptor, que é percebida pelo... É uma interação antagônica já em termos de membrana plasmática. Então, essa é uma maneira de modular a transmissão dopaminérgica, diretamente via adenosina. Os endocannabinoides conseguem modular a liberação de todos os neurotransmissores, GABA, glutamato e também da dopamina. Aqui é uma figura bastante complexa, mas eu vou chamar a atenção principalmente para esses dois endocannabinoides, a anandamida e o 2-aracnoilglicerol, que são os mais estudados. São formados sob demanda, né? O que tem ilustrado aí é, por exemplo, aumento da concentração de cálcio intracelular ou atividade de proteínas GQ, por exemplo, sintetizam esses endocannabinoides que atuam de maneira retrógrada em receptores do tipo CB1 e geralmente inibem a liberação de dopamina. Ou podem estar ligados a neurônios GABAérgicos que vão inibir a inibição. Então, portanto, aquela figura que a Yael mostrou pode tirar o freio daquele neurônio vermelho dopaminérgico e aumentar a liberação de dopamina. Então, a complexidade é isso, você conseguir inibir a inibição e tirar o freio daquela via mesocorticolímbica, por exemplo, que a Yael mostrou, e fazer com que aquele neurônio tenha uma transmissão normalizada em relação a indivíduos ou roedores que apresentam hipofunção daquela via. Uma coisa também que chamou atenção em estudar essa interação de adenosina com canabinoide foi o trabalho do Francisco Ciruela, do Paco, esse trabalho do Paco, que mostrou que os receptores A2A e os receptores CB1 também formam heterodímeros, também podem estar fisicamente ligados, especificamente em projeções em neurônios córtico-estriatais, esses neurônios que controlam o comportamento impulsivo. Então, fazia sentido estudar tanto a cafeína, né, um antagonista de receptor A1 e A2A, quanto de ligante CB1 nesse tipo de comportamento. Além dessa característica de modulação através de proteínas fisicamente ligadas, da formação de heterômeros, em termos de membrana plasmática, esses receptores também, quando ativados, recrutam vias que são compartilhadas, que podem interagir entre si. Como está representado aqui, a adenosina via receptor A2A interagindo com vias de dopamina, de receptor D2 e de receptor CB1. Essa que então foi a motivação de a gente estudar tanto ligantes CB1 e CB2, né, de endocannabinoides, quanto ligantes de receptores de adenosina, especificamente a cafeína, para antagonizar os receptores A1, lembrem que o A1 é o receptor inibitório, e o receptor A2A, que é um receptor estimulatório. E a tarefa que nós utilizamos foi baseada no teste do marshmallow. Essa figura do menino esperando o marshmallow é do vídeo, é um print do vídeo que eu ia mostrar. Então, vocês percebam que ele vai ficar 15 minutos esperando o marshmallow, e ele sofre com essa espera. Ele tem efeitos desagradáveis em esperar o outro marshmallow. Abre mão aí de recursos como cheirar o marshmallow, olhar para o lado, tentar se distrair para receber a recompensa maior. Isso você pode fazer também com roedores, que é o que está representado nesse desenho. Percebam lá o primeiro quadradinho, o ratinho entrando na sala e ele tem, de um lado, uma recompensa pequena e do outro uma recompensa grande, representada aí como queijo. Ele toca na alavanca que tem a recompensa pequena e recebe imediatamente. E na alavanca grande, percebam que tem um atraso, um tempo. Ele também apresenta alguns efeitos disfóricos, alguns efeitos ruins na espera. Ele apresenta aversão à espera da recompensa grande. Mas depois de um tempo, se abre lá aquela cúpula, né, aquela câmara, e ele consegue, então, receber uma recompensa maior. Você pode mudar o tempo, primeiro com um tempo pequeno, depois aumentar para 15 segundos, 30 segundos, e ver até onde o animal deixa de esperar uma recompensa grande e passa a ir para imediato. É o que a gente fez no laboratório. Essa caixa com dispositivos nós não tínhamos, então nós utilizamos um labirinto em T e chamamos a tarefa de tolerância ao atraso da recompensa. Então,
percebam que é o seguinte, aí está um labirinto em T, então tem um braço que está voltado para cá, a imagem é bidimensional, mas tem um braço para cá, e tem dois braços, um para a esquerda e um para a direita. Na esquerda está a recompensa pequena e na direita está a recompensa maior. O animal precisa ser treinado para saber, obviamente, que do lado esquerdo está a recompensa pequena e do lado direito a recompensa maior. Depois que ele é treinado, quando ele escolhe o lado direito, onde está a recompensa maior, duas portas baixam. Vendo que tem aquela onde tem o reloginho? Em cima tem aquelas listras para representar duas portas guilhotinas, que baixam e deixam o animal confinado ali. Você pode confinar ele por 15 segundos ou 30 segundos, depois você abre aquela porta guilhotina e revela a recompensa. Então, essa foi a tarefa que nós utilizamos para avaliar o comportamento impulsivo. E depois, no próximo slide, eu vou mostrar como que é o treinamento desse animal. Mas antes eu vou apresentar os sujeitos que nós utilizamos. É um par de linhagem, são linhagens isogênicas, né? Então são animais que apresentam um genoma comum entre os indivíduos, né? Como se todos os indivíduos fossem irmãos gêmeos, univitelinos. E são derivados da linhagem Wistar normal, que é aquela Wistar que é uma linhagem heterogênica. Essa linhagem ela foi desenvolvida primeiro para o estudo de doenças cardiovasculares, mas a partir de 1995, 2000, ela foi validada como modelo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente conseguiu validar no laboratório esse perfil que está representado nesse gráfico. Esse gráfico está mostrando o percentual de escolha que o animal faz para recompensa maior. Então dá para ver que o animal Wistar-Kyoto, que está representado na esquerda, a letra preta, a fonte preta, ele diminui ao longo dos dias. Tá vendo? São 5 dias, ele vai diminuindo a preferência, o percentual de escolha para recompensa maior. Mas essa diminuição dá menos de 10%. Por outro lado, o animal SHR, que é em comparação com o Kyoto, é o modelo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem uma redução drástica da preferência para a recompensa maior. Então, a gente conseguiu validar, olha, esse modelo pode ser uma ferramenta útil para estudar traços impulsivos. A tarefa é trabalhoso, né? Eu vi também os desenhos trabalhosos de vários dias ao longo do desenvolvimento. Essa tarefa consiste numa primeira sessão, que é de pré-treinamento, onde não há atraso na entrega da recompensa. Então, o animal tem que simplesmente aprender que do lado esquerdo tem a recompensa menor e do lado direito, por exemplo, tem a recompensa maior. Então, vocês estão vendo que ao longo dos 6 dias, tanto o animal SHR, representado em vermelho, quanto o animal Wistar-Kyoto, com a linha preta, aprendem que do lado direito, por exemplo, tem a recompensa maior. A partir do momento que um atraso de 15 segundos é introduzido na entrega da recompensa maior, o animal SHR diminui drasticamente o número de escolha. É exatamente igual àquele resultado que eu mostrei no gráfico anterior. Então, nossa pergunta foi, será que o tratamento com cafeína, a cafeína já tinha sido mostrado que a cafeína tinha efeito de melhorar os prejuízos cognitivos apresentados por esse rato. E também em alguns humanos, principalmente relacionados ao envelhecimento, tem estudo mostrando que a cafeína melhora o prejuízo relacionado ao envelhecimento. A gente pensou, será que a cafeína consegue alterar o comportamento impulsivo dos animais SHR e dos mesmos dos Wistar-Kyoto? Nós utilizamos 2 doses, Cláudio, 2 e 5 miligramas quilo, agudamente. 2 e 5. Naquele gráfico C, são só os animais Wistar-Kyoto. E o gráfico está montado da seguinte forma. É como o Yael mostrou que o controle é ele mesmo, a barra branca é sem droga nenhuma. Seja cafeína ou seja o WIN. O WIN é um agonista de receptores canabinoides CB1 e CB2. Nos Wistar-Kyoto, a cafeína na dose a barra branca é antes de receber a droga, um dia antes. No outro dia, a barra preta, você dá a droga, seja cafeína ou WIN. E na barra cinza, mais fraquinha, que é a terceira barra, é o terceiro dia, para ver se teve algum efeito residual da substância. Então, o animal está sob efeito da substância só ali na barra preta. A barra branca é sem substância, a barra preta é com substância, e a barra cinza é no outro dia sem a substância, para avaliar se tem algum efeito residual. Na linhagem Wistar-Kyoto, que é aquela linhagem que não é impulsiva em comparação à linhagem SHR,
A cafeína, agudamente na dose de 2 e de 5, não alterou o comportamento impulsivo dos animais, essa escolha impulsiva dos animais. A cafeína é um antagonista, como eu falei, não seletivo de receptor A1 e A2A de adenosina. Quando a gente injetou o IN, que é o agonista de receptor CB1 e CB2, ele é não seletivo, pega tanto CB1 quanto CB2, também não observamos efeitos nos animais Wistar-Kyoto. E o antagonista seletivo para receptor CB1 também não apresentou efeito na linhagem Wistar-Kyoto. Então, num animal que não é impulsivo em comparação ao SHR, o Wistar-Kyoto, parece que os receptores de adenosina, A1 e A2A, e os receptores CB1 e CB2 de endocannabinoides não estão envolvidos no comportamento basal desses animais. Percebam a diferença, a escala dos gráficos é a mesma, em percentual, 100%. Então dá para ver que o SHR ele faz muito menos escolhas, obviamente que é um reflexo desse dia de treinamento. Pode ser. Obrigado. Atrás. Isso aqui é ótimo. A cafeína agudamente não alterou o comportamento impulsivo dos SHRs, a escolha impulsiva dos SHRs. Mas a ativação de receptor CB1 e CB2 pelo IN, na dose de 0,25 mg/kg, diminuiu o número de escolhas para recompensa maior. Isso significa que ativar o sistema endocannabinoide aumenta o comportamento impulsivo dos animais. E esse comportamento impulsivo dos animais é diminuído quando você usa um antagonista seletivo de receptor CB1. Bom, feito isso, a gente pensou, considerando aqueles heterômeros, a relação de adenosina com canabinoides, será que se a gente associar a cafeína só em SHR, vai modular os efeitos de impulsividade induzidos pelo IN? E a gente viu que sim. Quando a gente administra a cafeína 2 mg/kg previamente, 30 minutos antes de administrar o agonista CB1 e CB2, a gente consegue, então, impedir o aumento da impulsividade induzida pela ativação do sistema endocannabinoide, ativação dos receptores endocannabinoides. O AM teve mais ou menos quando a gente associa o AM, o antagonista CB1 previamente, a gente teve mais ou menos o mesmo efeito quando ele por si só. Então, o IN e o AM juntos têm o mesmo efeito do que o AM por si só, ou seja, diminuir o comportamento impulsivo dos animais. Então, resumidamente, agudamente a cafeína parece não ter efeito nos animais, mas consegue impedir o aumento da impulsividade induzida pela ativação de receptores CB1 e CB2. E antagonizar o receptor CB1 também parece melhorar a impulsividade desses animais SHR. A gente já tinha feito um tratamento crônico com cafeína para avaliar a tensão. O que a gente fez? A gente injetou cafeína, 2 mg/kg, durante 21 dias, pegando exatamente aquela fase da adolescência. Começamos no dia 24 até o dia 45. 2 administrações por dia, de 12 em 12 horas, 2 mg/kg IP de cafeína. Esse é um trabalho que eu não trouxe, de 2013, mostrando que a cafeína, quando administrada durante todo o período da adolescência, nesse esquema de tratamento, conseguia diminuir os déficits atencionais do SHR, porque o SHR, além de impulsivo, ele também é desatento. E essa diminuição da desatenção, a melhora da atenção dos SHRs promovida pela cafeína, estava associada a uma normalização da transmissão dopaminérgica. Porque a cafeína, nesse período da vida, e depois a gente testou na idade adulta, por isso, Cláudio, que às vezes pode ser um efeito duradouro. A gente viu que esse SHR tem muito transportador de dopamina, ele capta muita dopamina e, consequentemente, a transmissão dopaminérgica é hipofuncional. A cafeína, durante a adolescência, conseguiu normalizar os níveis de transportador de dopamina e também da captação de dopamina. Então a gente achava, opa, se a cafeína consegue melhorar os prejuízos atencionais pela normalização da transmissão dopaminérgica via transportador e captação de dopamina,
a gente acha também que a cafeína, cronicamente, nesse mesmo período da vida, vai ser capaz de melhorar o prejuízo impulsivo desses animais. Porque, como eu mostrei na introdução, a impulsividade está muito relacionada com a transmissão dopaminérgica frontoestriatal. E a hipótese foi, vou mostrar para vocês, depois eu vou dizer que ela foi refutada. Mas antes eu vou mostrar com calma aqui os resultados. Então aqui a gente tem 4 condições. Antes eram só 2 porque era agudo. Aqui a gente tem animais tratados cronicamente com cafeína ou com salina, né, que é o veículo utilizado para solubilizar a cafeína, em animais SHR e o Starkioto. Então as barras pretas são os animais o Starkioto e as linhas melhores são as linhas pretas. Os animais do Starkioto, controle ou cafeína. E a vermelho o SHR, controle ou cafeína. Os animais têm o mesmo perfil de aprendizagem, ou seja, quando não há atraso na entrega da recompensa, todos aprendem que do lado direito está a recompensa maior. E também não tiveram, o tratamento com cafeína cronicamente também não alterou o período de treinamento. Mas, como vocês conseguem observar aqui, o SHR, obviamente, ele é mais impulsivo do que os animais do Starkioto. Agora, quando a gente faz o teste, não na sessão de pré-treinamento, de treinamento, mas no teste, a gente observa o seguinte. A gente queria saber se a cafeína era capaz, esse tratamento crônico com cafeína era capaz de 2 coisas, era um chute duplo. Primeiro, diminuir a impulsividade do SHR, a impulsividade basal do SHR. E depois ver se ela conseguia impedir o aumento da impulsividade induzida pelo agonista canabinoide. Então foi um chute duplo. Então, no dia do teste, que é essa barra preta, a gente injetou o IN. Lembrem que no gráfico anterior, o IN não dava efeito no Starkioto. Mas aqui o IN aumentou por si só, porque esse aqui é o grupo controle, que não recebeu cafeína, aumentou o perfil impulsivo dos animais. A gente acredita que pode ter sido o estresse durante todo o tratamento, de injetar de 12 em 12 horas, que esse estresse pode ter tornado o animal, o Starkioto, mais suscetível aos efeitos da ativação dos receptores CB1 e CB2. Então, isso é particularmente interessante do ponto de vista de estresse, né? De como que um estressor pode modular o efeito de substâncias. Esse aqui é o animal Starkioto. Lembrem que ele não era, o IN não causava aumento da impulsividade. Agora causou. E a cafeína não só conseguiu impedir a impulsividade induzida pela ativação de receptores CB1 e CB2, mas também aumentou, teve um efeito potencializador. Então, a cafeína, nesse caso, conseguiu, por si só, aumentar os efeitos impulsivos, o comportamento impulsivo do animal, como potencializar o efeito do IN, da ativação de CB1 e CB2, que a gente já sabia que causava esse efeito de aumento de impulsividade. No SHR, o cenário foi o mesmo. Percebam que só o animal que recebeu só cafeína, durante 21 dias, 2 vezes ao dia, apresentou um perfil impulsivo. E o animal que recebeu o IN teve ainda um aumento desse comportamento quando pré-tratado com cafeína. Então, aparentemente, a cafeína durante o período da adolescência, embora melhore a desatenção, que a gente era no trabalho de 2013 que a gente tinha mostrado, parece piorar o perfil impulsivo dos animais. Aí você começa a especular, né? Ah, pode ser que ela funcione mais para o subtipo desatento do que para o subtipo impulsivo. Na hiperatividade, a gente não encontrou efeito nenhum. A cafeína nessas doses, tanto aguda quanto cronicamente, a cafeína não teve efeito. Então, o resumo foi esse. Dentro dessa tríade de sintomas do TDAH, hiperatividade, impulsividade e desatenção, a cafeína parece, nessas doses, nesse esquema de tratamento, parece não alterar a hiperatividade, melhorar a desatenção e piorar a impulsividade. E ainda potencializar os efeitos de impulsividade induzidos pela ativação do sistema endocannabinoide. A cafeína é um antagonista não seletivo de receptor A1 e A2A. E a gente queria saber, será que esse efeito é via 1 ou A2A? A gente chutou no A2A. E para isso, nós utilizamos ratos Wistar. Não nem SHR, nem o Starkioto. Ratos Wistar heterogênicos, né, entre aspas, normais.
O que a gente fez? A gente injetou um lentivírus para diminuir a expressão de receptor A2A, especificamente na área do córtex pré-frontal medial, a parte pré-límbica do córtex pré-frontal medial. E esse gráfico mostra que a gente conseguiu aqui dá cerca de 54% a 55% de diminuição de receptor A2A. Então, mimetizando um antagonismo, entre aspas, uma diminuição da transmissão de receptor A2A. E aí a gente foi ver alguns comportamentos desses animais, tanto comportamento locomotor, quanto comportamentos emocionais, né, relacionados à ansiedade, e relacionados à depressão. Porque essas características de ansiedade, de humor, também estão presentes no comportamento impulsivo. Quando você é mais ansioso, menos ansioso, isso altera o traço, a característica impulsiva das pessoas. Então vamos lá, a gente fez primeiro um campo aberto, que eu não acho uma tarefa simples, eu acho uma tarefa super complexa, que o animal, você pode avaliar a locomoção, né, a distância percorrida, mas você também pode fazer uma avaliação de tempo no centro, né? O animal prefere ficar na periferia, mas às vezes ele se arrisca no centro. Ele faz todos os animais possuem comportamento defensivo. Então, o animal faz um repertório comportamental de avaliação de risco e vai ou não para o centro. Então, ele prefere a periferia e vai para o centro. É aquele paradigma de aproximação ou esquiva de algo potencialmente aversivo. E como a Yael falou, isso pode estar relacionado à ansiedade. Em termos de locomoção, a gente viu que diminuir a expressão de receptores A2A mais da metade não altera a locomoção do animal e nem o tempo no centro. Então, nessa tarefa, a gente não observou diferenças nem na atividade locomotora e nem no perfil de risco, no comportamento de risco desses animais. Acho que tinha mais uma figurinha. Não. Depois a gente fez um labirinto em cruz elevado. Eu tinha colocado a figurinha, mas vocês já apresentaram o labirinto em cruz elevado. Mesmo paradigma do campo aberto, aproximação esquiva de algo potencialmente aversivo, nesse caso o aversivo é entradas nos braços abertos. Quanto mais tempo o animal passa nos braços abertos, ele tem uma menor inibição comportamental, certo? E obviamente que essa inibição comportamental é processada por áreas que estão desreguladas na ansiedade humana, por isso que a gente fala que é um comportamento relacionado à ansiedade. No número total de entradas, que é uma medida locomotora inerente do aparelho, a gente não encontrou diferenças. Mas quando a gente olha para o percentual de entradas nos braços abertos, o percentual de tempo nos braços abertos, a gente vê especificamente nas entradas que é uma diminuição do número de entradas. Um efeito, então, tipo ansioso. Né? O animal que tem menos receptor A2A fica menos tempo nos braços abertos, entre aspas, fica mais ansioso. Ele avalia faz menos e não tempo, menos entradas, faz menos entradas nos braços abertos. Então ele está mais ansioso. Isso é interessante porque a cafeína é ansiogênica, né? Tem doses de cafeína que se você quer utilizar, por exemplo, benzodiazepínicos, utilizava para validar comportamento ansiolítico. E a cafeína você pode utilizar para induzir comportamento ansioso. E a gente viu que esse efeito parece ser via A2A. Então isso é interessante. Além disso, a gente fez um teste para avaliar a anedonia. A anedonia é a perda de prazer por coisas que antes davam prazer. É o principal sintoma da depressão. A pessoa perde prazer a atividades que antes eram prazerosas. E essa tarefa é super simples, Cláudio. Você dá uma borrifada com uma solução de sacarose 10%, que é uma solução palatável, que o animal gosta, e vê quantas vezes ele faz esse comportamento de autolimpeza, quantas vezes que ele lambe aquela sacarose. E a gente viu aqui um efeito antidepressivo. Um animal que tem diminuição dos receptores A2A aparece com esse efeito aqui de fazer mais limpezas, autolimpezas, de consumir mais a sacarose. Parece, então, um efeito antidepressivo, tipo antidepressivo. Isso é interessante, porque a nossa colega Manuela Caster já tinha mostrado que a cafeína pode ter efeitos antidepressivos, embora tenha efeitos ansiogênicos.
Bom, e isso pode estar por trás daqueles efeitos de aumento, principalmente aqui o efeito ansiogênico, do aumento da impulsividade, que a gente viu no tratamento crônico com cafeína, que pode ser via receptor A2A. Antes de fazer a impulsividade, a gente falou, bom, emocionalidade e a parte de humor a gente fez. Vamos ver se o problema desse animal está relacionado com a memória de trabalho, com a cognição do animal. A gente utilizou 2 tarefas para a memória de trabalho. Uma é um labirinto em Y, vocês estão vendo, o Cláudio mostrou naquela sala que tem dicas ambientais, e o animal se localiza por aquelas dicas ambientais. Então, num labirinto desse, você pode deixar ele, por exemplo, 7 minutos, com livre acesso aos 3 braços, braço A, B e C. Se o animal tem uma boa localização espacial, uma boa memória de trabalho, ele vai fazer alternâncias. Primeiro ele vai para o braço A, depois para o B, depois para o C, depois para o A. Ele faz mais alternâncias. Se ele vai do A para o B e depois volta para o A, ele está fazendo uma alternância incorreta. Isso é uma maneira de medir a tomada de decisão do animal, o comportamento, a memória de trabalho do animal. A gente viu que não há diferença quando você diminui os receptores A2A, especificamente na região medial do córtex pré-frontal, a parte pré-límbica. E aqui a gente fez um Atermaze, um labirinto de Morris, mas diferente que o Cláudio falou que a plataforma ficava fixa, a gente utilizou outra versão. Aqui ele mostrou, era a versão de memória espacial. Aqui, nessa versão de memória de trabalho, em cada um dos 4 dias, a plataforma estava em um quadrante. Então, primeiro estava no Nordeste, depois Sudeste, ia mudando. E a gente não viu diferença entre os animais controle e os animais que tinham 54% menos de receptor A2A. Mas a parte relacionada à impulsividade, a gente conseguiu observar. Aqui vocês já entenderam como o gráfico funciona, que os animais que tiveram uma diminuição da expressão dos receptores A2A fizeram menos escolhas para recompensa maior ao longo das fases de treinamento e também no dia do teste fizeram menos escolhas para recompensa maior, revelando, então, o comportamento impulsivo desses animais. Então, parece que aquele efeito da cafeína em aumentar a impulsividade dos animais está mediado pelo receptor A2A, né, porque aqui não é animal nem SHR nem que outro, é o Easter normal. Então, com isso, a gente deixa a mensagem que o sistema de adenosina e o sistema endocannabinoide participam do comportamento impulsivo. O agonista canabinoide CB1 e CB2, ele é não seletivo, aumenta a impulsividade seletivamente em animais que já têm um fenótipo impulsivo, já têm um traço impulsivo. O antagonista diminui essa impulsividade no animal SHR. E a cafeína tem um efeito que depende do esquema de tratamento. Agudamente faz uma coisa, cronicamente faz outra. Isso quem trabalha com a cafeína já está balançando a cabeça, que o Serge Ferrer, por exemplo, tinha mostrado que agudamente, em situações fisiológicas, parece que os efeitos são mais A2A e cronicamente mais A1, mas em situações não fisiológicas parece que é o contrário. Então, o esquema de tratamento da cafeína muda o mecanismo de ação dela. E aí, então, por isso que a gente botou assim, a cafeína modula o comportamento impulsivo dependendo do esquema, do tamanho do tratamento. Agudamente previne os efeitos impulsivos induzidos pelos canabinoides em SHR, seletivamente num animal que já é impulsivo, e cronicamente ela aumenta esse fenótipo impulsivo, tanto em animal Wister-Kyoto quanto animal SHR, e ainda consegue potencializar esse efeito do IN. E parece, com aqueles resultados que a gente utilizou o vetor lentiviral, que esse efeito é mediado pelo receptor A2A. Então, eu gostaria de agradecer o laboratório, a equipe do laboratório, e os colaboradores que a gente tem na UERJ, na FRJ, em Porto Alegre, em Santa Catarina, em Portugal, em Barcelona. Muito obrigado.